Oi, gente, vim trazer um assunto que eu lido quase todos os dias, vem da minha própria história, essa reflexão, mas eu acabo usando isso muito no meu dia a dia com as minhas clientes no coaching e também com um estudo que eu estou fazendo agora sobre o futuro do trabalho. Está sendo bem importante reafirmar essa minha reflexão, já que eu já vinha defendendo esse ponto de vista. Que as pessoas sofrem, elas têm muita dificuldade quando elas estão se reorientando profissionalmente, quando elas estão em transição, em separar o que é um cargo e o que são as habilidades que ela tem. A gente vem, geralmente, as pessoas que estão se orientando, se reorientando, para um novo momento na vida delas, elas vêm de lugares um pouco mais estruturados, mais fechados, E geralmente as pessoas vêm com um cargo, um rótulo que foi dado pelo sistema, enfim, eu também vim. Passei por alguns cargos na minha vida. E a gente vai para um lugar novo, vai empreender, ou vai para um projeto, ou vai até para um novo lugar, e daí a gente fala, não, aquele cargo tem isso, isso, isso que eu preciso ser e saber fazer. E a gente acaba pegando esses rótulos que a sociedade colocou nesses cargos e não conseguindo transformar e entender muito bem que habilidades emergentes, que habilidades emocionais estão por trás desse rótulo ou dessas habilidades mais mecânicas, que a gente acaba fazendo pela vida. E essa reflexão é bem interessante, assim, eu fiz essa reflexão do meu próprio, da minha própria transição, Eu trabalhei com comunicação, com publicidade um tempo, logo que eu entrei na faculdade. Depois eu acabei morando fora, fui morar na Inglaterra e quando eu voltei eu fiz letras e fui trabalhar numa escola americana e fiquei lá por 20 anos. E dentro dessa instituição educacional eu passei por professora, fui professora, entrei em sala de aula mesmo, que foi maravilhoso. Tempo depois eu fui coordenadora e logo depois eu virei diretora e fiquei por muitos anos como diretora da escola. E dentro dessa direção eu tinha cargos de lidar com leis educacionais, eu cuidava de uma equipe de professores e eu apresentava o colégio, eu vendia o colégio, eu que era, vamos dizer assim, o cartão de visitas, a primeira pessoa que os pais novos quando iam ao colégio conversavam, era eu que apresentava esse colégio para dar as informações todas que os pais precisavam para entrar para aquela instituição. Pois é, e daí quando eu penso assim, puxa, e quais dessas habilidades agora que eu uso nesse meu trabalho novo? Eu diria todas. O que tem a ver lei educacional com coaching de reorientação vocacional? Tudo a ver. O que tem vender um colégio com autoconhecimento? Tudo a ver. O que tem dar aula com o que eu faço? Tudo a ver, Então, assim, na verdade, se eu descasco os cargos que eu tinha e vou bem na alma, vou lá analisando o meu processo, vendo o que eu tinha ali, o que eu já usava ali, de valor, de habilidade emocional que eu sei fazer bem, o que são os meus pontos fortes, que são, eu diria, analisando o meu caso, eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi com alma, eu sempre gostei de escrever de uma maneira um pouco mais até metafórica, mais emocional, eu sempre gostei de estudar, então estudar um tema e traduzir, dar esse tema para as pessoas de uma forma mais mastigada, mais clara, ensinar esse tema depois que eu estudei várias coisas que são mais difíceis, também eu sempre gostei, sempre foi uma habilidade que eu tive. Uma lei, uma lei, você tem que olhar uma lei e trazer para a vida real de crianças, de pais, e adequar aquilo dentro de um colégio, sabe? É trazer do grande, do difícil, vamos dizer assim, para uma linguagem e para uma realidade específica. Apresentar uma coisa para pais. E tem uma coisa muito especial que eu penso, eu lidei muitos anos com pais e seus filhos. Os filhos são os maiores tesouros
das vidas das pessoas, né? Então eu não estava vendendo um produto, eu estava abrindo um espaço para as pessoas entregarem o seu maior tesouro para uma instituição, né? Confiar a coeducação daquelas crianças, né? Porque a educação vem de casa, tá em casa, mas também na escola. Então, assim, eu já lidava com as coisas mais frágeis, mais delicadas e mais importantes da vida das pessoas. Então, de alguma forma, eu tinha a habilidade para escutar, para ler, para entender os medos, as fragilidades, para poder cobrir, né, essas perguntas e essas delicadezas que às vezes assim a gente faz uma pergunta, mas a gente não quer aquela resposta seca, a gente quer uma outra coisa mais profunda. A gente está falando do amor da vida desses pais, que são essas crianças. Então hoje eu penso assim, como eu tenho essas habilidades, né? Eu fiz um processo em mim para descobrir essas habilidades e eu uso isso todo dia na minha vida hoje, né? Eu escrevo de uma forma mais emocional, mais profunda sobre temas para vocês. Eu estou o tempo inteiro lidando com fragilidades das pessoas e muitas vezes com o maior tesouro delas, que é o tempo, que é onde elas querem se colocar na maior, né, abrir os seus projetos e se colocar a maior parte do tempo. Eu faço os processos mais profundos com mulheres, escutando fragilidades, escutando dores, escutando desejos, né? Inclusive sobre mulheres eu também penso, por que eu fui parar lá, né? Eu tenho um trabalho forte com as mulheres, eu trabalhei com mulheres de escola, né? Professora, eu trabalhei a minha vida inteira com 95% da minha equipe, das pessoas que estavam em volta de mim eram mulheres, ou professoras, ou mães, né, ou pessoas que estavam ali perto de mim, que tem muito da maternidade, tem muito do feminino, tem muito das habilidades femininas. Então eu tô dando esses exemplos bem da minha vida pessoal mesmo, para vocês entenderem que quando a gente está mudando de um cargo para um projeto, a gente não tem que pensar o que aquele cargo era, que tipo de cargo que eu vou exercer agora, não, descasca os cargos, né, e vai em que habilidades mesmo, emocionais, inteligência emocional, gente, que você é bom, no que você sabe fazer, quais são os teus pontos fortes ali e traz isso para a próxima realidade. Depois as pessoas mesmo vão te dar nomes, né? Vão dar nomes à tua nova profissão. A minha também tem nomes, né? Eu sou palestrante, eu sou coach, eu sou facilitadora de processos, enfim. Mas na verdade, eu vejo muito bem como que essas habilidades já estavam em mim desde sempre e como eu consegui transferir para a minha nova realidade de uma maneira que me sirva melhor, né? Que eu transformei, na verdade, a casca do meu uso dessas habilidades. Então a gente não pode carregar essa mochila de cargos o tempo inteiro, porque a gente não é cargo, a gente não é carga, a gente não é rótulo, a gente é um universo de habilidades e em algumas a gente é muito boa e são nessas que estão nossa missão, nosso propósito, são nessas habilidades que estão aí a nossa maior possibilidade de fazer um mundo melhor para a gente primeiro e daí para os que estão na nossa volta. Beijo, até a próxima.